Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falante, como se estivéssemos na nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente sempre faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, ao nosso. Lição número 63. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim, também nos círculos das lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, na atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Lição número 63. O Senhor está sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre essa passagem do evangelista Lucas. É interessante que nos versículos anteriores ao destacado nessa lição, Jesus Cristo ensina os apóstolos a oração do Pai Nosso. E ele, no versículo 11 também, ele fala sobre aqueles que agem de forma justa, que se bater a porta vai abrir, se pedir, vai ser atendido. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e que sejamos merecedores da bênção e da proteção que rogamos a Deus em nossas orações. Ou seja, ao batermos, essa porta seja aberta, e se pedirmos, sejamos atendidos. Lembrando que Deus é justo por excelência, e cada um colhe segundo suas ações e sua obra. Assim serão atendidos em suas preces, pelo Espírito Santo, aqueles que seguem seus mandamentos, e deles receberá aquilo que for merecedor. Lembrando que o Espírito Santo aqui, só para a gente fazer uma distinção, não é o mesmo Espírito Santo ou o mesmo conselho que é tratado na religião católica, onde o Espírito Santo é parte da
a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui não, o Espírito Santo aqui, no Espiritismo, é entendido como o quê? Como mentores de luz, com a própria emanação de Deus Pai Todo-Poderoso. Então não é uma pessoa à parte. Entende isso? Tem um vídeo do... Não esqueci o nome agora aqui. Deixa isso bem claro para a gente. Depois eu vou lembrar o nome. Então, o Espírito Santo aqui são as bênçãos de Deus e são os seus emissários de luz. Como em nossa casa, os nossos guias, nossos mentores espirituais. Emmanuel traz um convite a uma reflexão mais íntima, enfatizando que somos espíritos em burilamento. Daí a colocação de pessoas más, que ainda trazemos incrustados em nossas almas as mazelas do orgulho, da vaidade, do ódio, e mesmo assim nós somos benevolentes com nossos filhos. Então, se nós ainda, seres em evolução, mesmo com essa carga ainda pesada, resquício de nossas imperfeições, nós temos a capacidade de amar nossos filhos, como Deus agiria, sendo Ele a justiça e o amor em excelência? Da justiça, as oportunidades para reparar nossas faltas. E do amor, a certeza de que Deus estará sempre ao nosso lado. Por isso que o Senhor sempre dá, ou seja, dá sempre. Porque Ele não nos abandona em hipótese alguma. Ele sempre vai estar conosco, mesmo quando estivermos errados. Porque no final, com o passar do tempo, todos nós alcançaremos a iluminação, que foi o objetivo para o qual nós fomos criados. Neste dueto de amor e justiça, nós recebemos o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, em um sentido figurado, o espinho que protege a flor, para nós, são as amarguras, os sofrimentos, as provas que convivemos diariamente em nossas vidas e também na coletividade. Muitas vezes passamos por um processo, por um problema que é comum a toda uma sociedade, a um país, a uma cidade. Como, por exemplo, se pedimos paciência, recebemos oportunidade para exercitá-la. É o espinho. Se estamos com problemas familiares, perseguições, doenças ou outros problemas inerentes ao processo evolutivo de cada um, lembremos que após a tempestade, a terra branca. E se faz presente o milagre da renovação. E que se o nosso olho ou o seu olho é motivo de escândalo, arrancam, pois é melhor ficar cego do que ser este o motivo de sua perdição. Então, na realidade, o que aqui está falando é que todos esses problemas que nós passamos, todas as dificuldades, as mazelas, as doenças, tudo isso é uma forma que Deus coloca em nosso caminho e que nós também escolhemos como forma de crescimento. E arrancar o olho aqui significa afastar de nós aquilo que nos causa esse atraso, esse retardo na nossa evolução espiritual. Outro ponto a ser destacado é que o Senhor dá sempre, porém espera o mesmo de cada um de nós. E aí vale a pena a gente lembrar da passagem de Mateus 7, que fala assim, ó, é assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Ou seja, nós não temos que fazer aos nossos filhos, as pessoas que amamos. Nós temos que fazer isso para qualquer pessoa. Porque essa é a missão que Deus nos deu. Amar ao próximo como a nós mesmos. Porque Deus nos ama incondicionalmente.
Quando fazemos esse amor, ou a prática desse amor, somente as pessoas que estão em nossa volta, é um sentimento egoísta, porque é fácil amar a quem a gente gosta, não é? Amar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos irmãos, as pessoas que estão mais próximas da gente. E quem não está? E quem serve de espinho na nossa vida? Aquela pessoa que às vezes está ali nos apurrinhando, servindo, sabe? Aquela pedrinha que fica no sapato machucando a gente. É ali a oportunidade que você tem para exercer a caridade, o amor e o perdão. É para esta pessoa que Deus quer o seu perdão. É esta pessoa que serve de alavanca para você se tornar uma pessoa melhor, através da tolerância, do amor, da caridade e etc. Então é justamente para nós não agirmos de uma forma egoísta e particular que Emmanuel nos relembra para rogar e pedir para que que não permaneçamos como aquelas pessoas que só reclamam. Reclama de tudo, acha mal de tudo, acha que está sendo perseguido. Então, o Emmanuel orienta a rogar bênção da luz divina para o nosso coração e nossa inteligência, a fim de que não percamos no labirinto dos problemas e mergulhamos em um mar de melancolia. A oração serve para nos dar força, para nos dar condições e coragem para enfrentar os problemas, porque tudo passa, tudo passa. Eu lembro de uma história que me contaram que Chico Xavier estava sentindo muita dor nos olhos, estava reclamando muito, que estava pesado o trabalho, que não estava aguentando mais cumprir a meta que Emmanuel queria. Então, ele pediu a Emmanuel, ao seu guia, né, ao seu mentor, para interceder a Maria, mãe de Jesus, por ele, e pediu um alívio. E um belo dia, Emmanuel chega e fala coisa assim: Chico, trouxe a sua resposta. E ele, na esperança de que viesse assim, não, você vai ser curado. Emmanuel fala com ele assim: fica tranquilo, Chico, tudo passa. Tudo passa. Então, os nossos sofrimentos de hoje vão passar. As nossas dores de hoje vão passar. O que nós não podemos é perder a esperança. Porque se nós perdemos a esperança, nós não temos o quê? A assistência que nós queremos. Se nós não fazemos aos outros aquilo que nós esperamos que seja feito por nós, como que nós queremos que essa assistência chegue? Deus dá sempre. Ele está sempre disposto a nos amar. Mas será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que nós estamos fazendo de uma forma bastante simples a nossa parte? Para sermos merecedores dessa benevolência, desse amor, embora independente de nossas atitudes, ele sempre vai nos amar. A questão é que as consequências são nossas. Sejamos firmes e perseverantes. Apesar de tudo, nós estamos no caminho certo. E é neste caminho, e por estarmos neste caminho, que o conhecimento que nós temos é que nós sabemos que as dores e o sofrimento de hoje são passageiros. Deus não coloca em nossos ombros uma cruz que não temos condições de carregar. E se cairmos com fé e vontade de levantar, a providência divina nos enviará o Espírito Santo que Lucas fala na lição. E que nós entendemos hoje que esse Espírito Santo, para aquelas pessoas, naquela época, era essa a linguagem. Mas com a decodificação do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós tomamos conhecimento que esse Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que espíritos de luz que vem nos auxiliar se nós estamos com a nossa casa mental
em sintonia com eles. Espírito este que pode ser exemplificado pela presença do Cirineu, que ajudou Cristo a carregar a cruz. E se isso ainda não for convincente, recorde das inúmeras bênçãos que recebemos dos guias espirituais da falange de Unidos para o Bem. Ali, na nossa casa, nós já vimos e vemos se cumprir a promessa de que Cristo fez no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 14 a 16, e também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui. João, capítulo 14, versículo 13. Aliás, 12. Eu vos asseguro, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e inclusive outras maiores, porque eu vou ao Pai. Eu que pedis em meu nome, eu o farei, para que o Filho se manifeste a glória do Pai. Se pedes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que nos envie outro valedor ou outro conselheiro que esteja convosco sempre, o Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vós quem? Quem crê, quem pratica, quem segue os mandamentos. Pois permanece convosco e está em vós. Não vos deixo órfãos, mas voltarei a visitar-vos. Daqui a pouco o mundo já não me verá. Vós, ao contrário, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Esse é o Espírito Santo que Emmanuel nos convoca a receber. Só que existe uma condição sine qua non para isso, né? Ou seja, que é necessária. É o que eu estou fazendo para receber. Eu estou olhando os meus problemas e vendo oportunidades de crescimento? Ou eu estou reclamando? Estou me queixando? Lembrando que nós que conhecemos a doutrina, sabemos da pluralidade das existências e que muitos dos nossos problemas de hoje são o quê? Resquícios. Resquícios de uma vida passada e de débitos passados. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quer. Cada um escolhe o caminho que quer. Mas o único caminho que nos leva a Deus é a prática da justiça e da caridade. E se querendo ser bem assessorados, devemos sempre praticar o bem e a caridade. Foi esse palestrante que faleceu recentemente, Orlando, que deu essa palestra, eu esqueci o nome dele, morava na Bahia, eu esqueci o nome. Divaldo Pereira Franco. Pereira, Divaldo Santos, né? Ele tem uma palestra que explica claramente essa diferença entre o Espírito Santo na visão católica e o Espírito Santo na visão espírita. E fala para a gente o que é qual que é um conceito e qual que é outro conceito. Ou seja, o Espírito Santo na visão espírita não é o Espírito Santo na visão católica, que são pessoas distintas, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, e são as mesmas pessoas. É isso que eu quis dizer na minha explicação, tá bom? Depois, quem tiver interesse em procurar essa palestra na internet vai ver que é muito clara a explicação dele. E que o Espírito Santo, relatado por Emmanuel, que não é o Espírito Santo relatado no dogma católico. Na realidade, o Espírito Santo aqui, mentores espirituais, são os espíritos de luz
e a própria emanação de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus amigos, vamos levar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus. Vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso que na sua infinita bondade, na sua infinita benevolência, nos dê a capacidade de compreender, de entender o objetivo de nossas vidas. Se estamos aqui e se estamos passando por algo, por esses espinhos, por esses problemas, vejamos neles a oportunidade para que possamos crescer, para possamos ver nesses problemas exatamente o olho. Aquilo que nos impede ou nos impediria de nos transformarmos em pessoas melhores. Vejamos e peçamos também ao Mestre amado Jesus em nossas orações, para que abra o nosso entendimento, para que vejamos em nossas mazelas, em nossos problemas, uma oportunidade para crescermos, para sermos melhores, para buscarmos contornar esses percalços da vida com fé, com esperança, lembrando sempre, meus irmãos, que quando nós estamos em um problema, se olharmos os nossos olhos para trás, há pessoas em situação muito piores do que a nossa. Aí nós temos a mania de olhar quem está melhor. Cada um tem aquilo que merece. Cada um tem aquilo que merece e que faz por merecer. E se nós estamos em uma situação que não é agradável, lembrando sempre que o Pai Eterno Todo-Poderoso é justo. Justo por excelência. E se nós não conhecemos as causas de nossas dores e sofrimentos hoje, lembremos da palavra de Pai Tomé. A dor é o buril que lapida a alma. De novo, a dor é o buril que lapida a alma. Buril é uma pedra que vai passando no outro e vai dando brilho para ela. Então, o sofrimento e a dor clareia a nossa alma, dá brilho para a nossa alma. É justamente isso que é falado no final da lição por Emmanuel. Então, tenhamos fé, sejamos resilientes, resignados e busquemos a cada dia compreender que o caminho que nos leva ao Pai Eterno Todo-Poderoso é a constância de pensamentos, a busca da caridade, da justiça e do amor fraternal. Se Ele nos ama da forma que Ele nos ama, é porque Ele sabe que nós podemos e vamos ser pessoas melhores a cada dia. Vejamos a história de Santo Agostinho, depois vocês pesquisem e vê que é muito bonito. Ele venceu 30 anos. A mãe dele lutando, persistindo, orando, né? Pela conversão dele, ele se converteu. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o depoimento de Santo Agostinho. Então, vamos nos espelhar em quem é exemplo de amor, quem é exemplo de bondade, quem é exemplo de uma vida retilínea. Porque a esses Deus dará sempre. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou, pedir nesse momento a paz, a saúde, a proteção para todos que fazem parte dessa corrente, para todos que fazem parte dessa corrente mentalmente. Que cada lar possa ser invadido nesse momento, visitado pelos benfeitores espirituais, e que possa receber em nome de Deus Pai Todo-Poderoso as bênçãos, a cura para a saúde, para as enfermidades físicas, mentais e espirituais. Que a luz do nosso Pai Todo-Poderoso visite as creches, os orfanatos, os asilos, os albergues, os hospitais, onde houver pessoas nesse momento, Senhor, sofrendo, seja vítimas de dores físicas, de humilhações,
cerceadas do pão, cerceadas de justiça, cerceadas de tudo que é necessário para que se sintam pessoas melhores. Que o Senhor envie o vosso Espírito Santo, vossos emissários de luz e de amor, para que possa resgatar todos esses irmãos no plano físico e no plano espiritual, mostrar a eles o caminho de luz que conduz ao Pai Eterno Todo-Poderoso. A nós, Senhor, que estamos caminhando ainda em vermes latentes ou pequenos ainda, dá-nos a certeza de que estamos no caminho certo, que vamos alcançar a plenitude, Senhor, através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa mudança de comportamento, do nosso bem-querer para qualquer pessoa que seja ou que esteja próximo à nossa convivência. Dai-nos, Senhor, a capacidade de amar incondicionalmente, sem ser ou sem ver religiões, credos, raças, escolhas. Debaixo da pele de cada irmão corre o mesmo sangue vermelho. Debaixo de cada irmão, aquele que mora no palácio ou que mora debaixo da ponte, somos todos iguais. Espíritos caminhando numa eternidade. Espíritos buscando a compreensão verdadeira de que não existe nada que vai nos levar ao Pai, a não ser as boas obras de amor e de caridade. Então temos força para seguir nesse caminho, para sermos dignos e merecedores do título dessa missão. O Senhor está sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois só vos é o reino, o poder e agora para todos sempre. Senhor, que sejamos hoje e sempre dignos de vossa graça e de vosso amor. E com a fé renovada e com a esperança em dias melhores, sejamos firmes para carregarmos as nossas cruzes, sem queixar, sem reclamar. E se aprover ao Senhor nos enviar a vossa luz, Senhor, que saibamos usar ela, ou usá-la, não para colocar embaixo da cama, mas em cima do candeeiro. Usar essa luz, Senhor, para iluminar não apenas o nosso caminho, mas o caminho de todos que cruzarem conosco. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.